amado irmão, amada irmã e você que acompanha o canal da obra na Amazônia. Estamos aqui para trazer para você mais um conteúdo muito especial da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro Amados, Eleitos e Fiéis, do nosso amado irmão Pedro Dong. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre o capítulo 2 desse livro, cujo tema é a salvação completa. Você sabia que Deus preparou uma salvação completa para o homem? E aí, quando nós falamos de salvação completa, nós queremos dizer que Deus não quer tão somente salvar o homem do inferno, tão somente salvar o homem do lago de fogo, mas Ele quer produzir nesse homem uma salvação completa, ou seja, todo ser desse homem é objeto da salvação de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós vemos que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Então, salvação completa, na verdade, é todo ser desse homem ser permeado pela vida de Deus, começando pelo Espírito, uma vez que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito para dentro de nós, e esse Espírito então agora quer expandir para a nossa alma e transformar a nossa alma, que se tornou uma alma caída com a queda do homem no Jardim do Éden, em uma alma agora que tem prazer nas coisas de Deus, prazer na palavra de Deus. Então, com essa alma transformada, e aí quando o Senhor voltar, na sua segunda vinda, nosso corpo será então transfigurado. Mas vamos ver alguns versículos aqui na palavra para que possamos fundamentar um pouco mais esse assunto. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então esse versículo 1 mostra a importância de nos apegar às verdades ouvidas, às palavras que nos têm sido ministradas. Versículo 2 diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então esse termo, essa frase, tão grande salvação, denota a salvação completa de Deus. Por isso que o autor de Hebreus colocou aqui tão grande salvação. Então, mostrando que Deus não quer salvar apenas o homem do lago de fogo, do inferno, mas Ele quer salvar o homem completamente, levando esse homem à glorificação. Vamos ver depois isso daí. E em Romanos, capítulo 5, versículo 10, nós temos o seguinte versículo, 9 e 10. Vamos ler o 8 ao 10, tá? 8 ao 10. Romanos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 primeiro. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui mostra a justificação pela fé. Quando eu e você cremos no Evangelho, quando eu e você cremos nessa obra que o Senhor Jesus realizou, vindo nessa terra, se encarnando, vivendo como homem, depois indo para a cruz, morrendo, derramando o seu sangue e ressuscitando, sendo assunto ao céu, quando eu e você cremos nessa obra, nós somos justificados mediante a fé. Porque ao crer nessa obra, amado irmão, amada irmã,
nós somos justificados, a nossa posição ela é mudada de uma posição totalmente pecaminosa, totalmente mundana, e agora nós passamos pela experiência da justificação. E agora nós estamos numa posição de justificados, e aí nós temos paz com Deus, porque a nossa consciência agora está colocada no Espírito. Louvado seja o Senhor. Mas, continuando no versículo 8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então essa salvação inicial, a justificação pela fé, nos salva da ira, nos salva do lago de fogo, nos salva do inferno, nos salva desse julgamento de Deus. Mas não é só isso, amado irmão, que Deus preparou para nós. No versículo 10 ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então olha só, aqui nós temos a reconciliação. Quando eu e você cremos nesse evangelho, somos justificados, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Deus. Ó Senhor Jesus, essa é a obra da cruz, é uma obra maravilhosa da salvação inicial. Mas aqui continua que muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, não basta a reconciliação. A reconciliação nos salva do inferno, mas Deus tem algo muito maior para nós. Por isso que esse versículo diz que, mesmo estando reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus. Então agora essa vida que eu e você recebeu, que nós recebemos dentro de nós, quer fazer uma obra de salvação. Que salvação que é essa? Salvação completa. E essa salvação completa, amado irmão, amada irmã, está ligado a quê então? Está ligado ao reino. Está ligado ao reino, não é? A salvação inicial nos livra do lago de fogo, mas a salvação, no seu segundo estágio, nos leva ao reino, a uma transformação completa. Ó Senhor Jesus, podemos dar uma olhada na questão do reino em Apocalipse. Nós temos a menção, né, do reino em Apocalipse 14. Diz o seguinte: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então a salvação completa, amado irmão, amada irmã, diz respeito a estar no reino. Nós podemos também dar uma olhada em Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, quando o Senhor fala de João Batista, ele diz o seguinte, versículo 11 e 12: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então veja, a salvação inicial, salvação pela fé, ela é de graça. Ela não é feita por obras.
nós recebemos de graça. Mas, irmãos, a salvação completa, a salvação que Deus quer operar em nós, exige esforço da nossa parte. Nós podemos dar uma olhada em Tiago, capítulo 1, onde nós vamos ver essa salvação completa, já não mais a salvação pela fé, mas a salvação da alma. Tiago capítulo 1, versículo 19: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, que seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí, no versículo 21 diz: portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está vendo? A salvação completa de Deus não é só aquela salvação quando nós recebemos Deus para dentro do nosso espírito. Essa é a salvação inicial, quando nós somos salvos do lago de fogo. Mas, irmãos, Deus tem um reino para entregar para os seus filhos, e somente aqueles que permitirem que a sua alma também seja salva, que a sua alma também seja permeada pelo Espírito, é que entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Por isso que a salvação é completa. Louvado seja o Senhor. E vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, e fazer uma correlação com o livro de Isaías. Diz assim, Hebreus 6, 7 e 8: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, como que esse processo de santificação, salvação da nossa alma, ela acontece? Então aqui diz que a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Nós sabemos que a terra, em alguns momentos na Bíblia, representa o nosso coração. Em Mateus 13 diz que o nosso coração é a boa terra. E aqui diz que essa terra, esse coração que recebe a chuva que cai sobre ela, produz erva útil. Louvado seja o Senhor. Então é a palavra, irmãos, que vai sendo derramada no nosso coração, vai sendo jorrada em nosso coração, e aí vai produzindo então erva útil, e aí vai sendo cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, primeiramente vai trabalhando em nosso coração, e depois nós vamos então alimentando outros, e aí então Deus vai operando por meio desse processo na nossa vida. E o livro de Isaías também traz um versículo muito parecido com esse. Em Isaías 55, versículo 10, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então olha só, aqui em Isaías diz que essa chuva que desce como a neve é a palavra de Deus. Então essa palavra de Deus, ela vai sendo falada, e nós vamos absorvendo com o nosso coração, e essa palavra vai trabalhando em nós, vai operando em nós, gerando em nós essa santificação, essa salvação completa. Ó Senhor Jesus! E por que isso é importante, irmãos? Porque nós podemos ver também em Tessalonicenses,
esse processo da palavra, capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como é em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha só, a palavra está operando em nós. Essa palavra que é derramada em nosso coração, que é jorrada em nosso coração, ela vai operando, vai trabalhando no nosso coração, e ela vai fazendo o quê? João 17, 17. Diz assim, João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela primeiramente nos justifica. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra da salvação, nós somos justificados. E não somente isso, essa palavra também nos reconcilia com Deus. Mas a palavra de Deus também é vida. E essa vida que está na palavra agora está salvando a nossa pessoa constantemente, nos levando à santificação. Ó Senhor Jesus! E essa santificação passa pelo processo de queimar, de danificar tudo aquilo que é negativo. Voltando para Hebreus capítulo 6, no versículo 8, no versículo 7 nós vemos erva útil. No versículo 8 diz o seguinte: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Está vendo? O nosso coração, por um lado, claro, ele pode produzir erva útil. Essa erva útil está ligada à utilidade para a obra de Deus. Primeiro, operando em nós, depois nós produzimos também para a obra de Deus. Mas também ela pode produzir espinhos e abrolhos, e é rejeitada e perto está da maldição. Então, se nós produzimos espinhos e abrolho, amados irmãos, qual vai ser o fim? Vai ser queimada. Mas esse ser queimada não é jogado no lago de fogo, porque a salvação é eterna, não é? A salvação inicial, aquela salvação que quando nós cremos em Deus e somos justificados, ela é uma salvação eterna. Ela nos garante estar na Nova Jerusalém, mas não nos garante estar no reino. Por isso que é importante a transformação da nossa alma. Em João 3:15 diz: para que todo que nele crê tenha vida eterna. E o 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida que Deus preparou para nós, mediante essa salvação inicial, ela é eterna. Uma vez filho, nós nunca mais deixamos de ser filhos. Efésios mostra isso, né? Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Dom é presente. A salvação inicial é um presente que Deus deu para você e deu para mim. E em Romanos capítulo 11, versículo 29, é nos falado o seguinte: a salvação é um dom. Nós vimos lá em Efésios 2:8. E aqui em Romanos 11:29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ora, se a salvação é um dom, e aqui diz que os dons são irrevogáveis, o que é isso? Uma vez que você concede, você não pode mais pegar de volta. Então a salvação, uma vez que você recebe ela, você nunca perde ela. Salvação inicial, que nos
nos dá o direito a estar na Nova Jerusalém, mas o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora eu e você precisamos permitir que essa palavra, irmãos, opere em nós essa santificação, essa conformação e por fim, e essa transformação e por fim a glorificação. Então qual é o resultado final do operar de Deus? É Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está vendo? Herdeiros aqui está ligado ao reino. E o versículo 30, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Está vendo? Aqui a justificação, mas não para por aí. Aos que justificou, a esses também glorificou. Amados irmãos, Deus não quer só nos justificar, não quer só nos livrar do lago de fogo, do inferno, a salvação inicial. Ele quer nos glorificar, nos levar à glória do Filho, nos levar ao reino, levar-nos a participar das bodas do Cordeiro, reinar com Cristo no mundo que há de vir. Mas para isso, nós precisamos permitir a transformação da nossa alma, que acontece por meio do operar da cruz e por meio da palavra de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue a nossa visão para perceber que fomos chamados não só para sermos salvos inicialmente e salvos do inferno, mas fomos chamados para ser transformados totalmente e ser inseridos na glória de Deus, participando das bodas juntamente com o Filho de Deus no reino milenar. Jesus é o Senhor.